Você ainda se lembra de Capitão América Admirável Mundo Novo? O mais novo lançamento da Marvel traz várias nuances pra gente sobre como está a vida de Sam Wilson. Porém, ele traz muita coisa que não é tão nova assim na abordagem da Marvel. Isso tudo para tentar consolidar o novo Capitão América negro no contexto dos Vingadores. Em meio a clichês do MCU e manufaturas, qual que foi o saldo final e o que você efetivamente se lembra de Capitão América Admirável Mundo Novo para o futuro da Marvel? E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Capitão América 4, o Admirável Mundo Novo, que traz o Sam Wilson efetivamente agora no protagonismo daquilo que lá atrás o Steve deu pra ele, que é o legado do escudo e do manto de Capitão América. E sobre essa questão da América, a abordagem do filme é muito peculiar sobre o que efetivamente é América e o que efetivamente é estadunidense. Você e eu já batemos de frente no passado, mas eu quero fazer outra tentativa de dar ao Capitão América uma posição militar oficial. E eu digo isso porque a gente começa o filme com o Sam sendo recrutado pelo General Ross, ou agora Presidente Ross, e agora sem bigode, e agora com a cara do Harrison Ford, recrutando ele para a força estadunidense, que não é da América nada. América é americano, estadunidense, estadunidense. Acho que é bom a gente usar esse termo daqui pra frente, né? Pois a nação está desunida, e é através da nação desunida que o General Ross virou o Presidente Ross. E ele quer trazer os Vingadores de volta pra gerar essa sensação de união. Mas o que fez especificamente o estadunidense ficar desunido? O primeiro fato é o blip, e que desde o blip as pessoas não estão assim com uma afinidade legal. A gente dá pra ver isso na jornada da Marvel até agora. Mas também tem o ponto que justifica tudo isso, que é a exploração do Celestial que está no oceano. E esse ponto é muito peculiar porque, assim, a gente vem falando, e aquele Celestial do mar lá? O que vai acontecer desde o Eternos? Qual que é o impacto disso e tudo mais? E aí a gente fica meio que nessa onda de se perguntar sobre o que fazer com aquilo, e aquilo aparece pouco, na verdade, no filme, e é o principal fator do filme, e acabou virando uma disputa diplomática entre a Ásia e a América do Norte, entre o Japão e os Estados Unidos. Só que desde o final de Falcão e Soldado Invernal lá atrás, naquela série que há muito esquecida, e isso é um ponto muito relevante que a gente vai trazer daqui a pouco, o nosso querido Sam está sendo mentorado pelo Isaiah Bradley, que é o Capitão América negro de fato, que foi o primeiro Capitão América abandonado e esquecido, coitado. E ele não acha muito legal essa relação do General Ross com o Sam Wilson. E ele tem total razão nessa abordagem, porque foi o General Ross que foi o mentor do Pacto de Sokovia do Capitão América 3, que fez todo mundo se dividir, aquela anarquia toda que culminou em Guerra Infinita e Ultimato, que todo mundo já tá careca de saber, inclusive eu. Mas agora a narrativa que o Ross defende, assim como qualquer político que muda segundo seus interesses, é de que ele é muito grato aos Vingadores por tudo que os Vingadores fizeram a ele. Nossa, é uma gratidão daquelas espetacular. E que ele quer unir tudo de novo e, com um plus a mais, colocar os Vingadores de volta para proteger a América, né? E entenda a América como bens da América e não a América de verdade. Por quê? Primeiro que o mentor do nosso querido Sam é logo de cara, vamos colocar assim, jogado para escanteio na história, através de um artifício de roteiro que é para justificar o que o vilão vai fazer lá na frente. Mas, principalmente, porque o Celestial é feito de adamantio. Isso vai ser muito importante para os X-Men, disse a galera das junkets do filme. Por que será? E olha só, esse adamantium é roubado pela Sociedade da Serpente, que era um dos nomes do filme lá atrás, nessas 500 alterações de nome que teve, que já foi Sociedade da Serpente, e que no meio desse caminho já se chamou Nova Ordem Mundial, que é feito pela gangue do Self-Worker, que é o nosso querido Giancarlo Esposito, que comanda a Sociedade da Serpente, e aí gera toda uma cena que eles têm que recuperar o adamantium da mão dessa galera, e que por isso justificaria o risco. Todos aqueles MacGuffins que
a gente tá acostumado a ver desde o segundo Capitão América. Só que acaba nisso, e soa no final como se tivesse retirado o plot dessa organização da trama, sabe? E aí, nesse rolê todo, eles conhecem o Campo Ekon, que peculiarmente é o que muda a história toda pra gente na investigação feita tanto pelo nosso querido Falcão novo, que é o Torres, e o nosso querido Sam. Porque há uma cabeça mais nessa história toda, e que não é da Hydra. Você é só um peão. Porque daí, na história, chega a um Campo Ekon, que é uma espécie de laboratório secreto disfarçado. Quando eles entram lá, vê que tem tanta coisa de laboratório assim, entendeu? O que tá rolando aqui? E a gente descobre, ou melhor, relembra, da figura do Stearns, que se você não lembra, não tem o menor problema, porque ele tava no primeiro Hulk, que nem era o Hulk de verdade, era o Edward Norton. Um filme de 17 anos atrás. Quem tava lá é o General Ross. E aí vem a relação deles, porque nessa época ele foi preso por conta de todo o barulho que tivemos no filme, e que nunca tivemos no filme 2 do Hulk, mas já tivemos 300 coisas em cima desse filme que, cara, não tem mais o que ser explorar. Até o abominável desse filme já foi explorado. E tem uma outra coisa que a gente vai explorar nesse filme também daqui a pouco, e que é muito importante pro rolê todo da história também. Mas aí a gente tem esse bonitão, que fez o espécie de código de luz ali, que é ativado por uma música semelhante até ao que aconteceu com o Buck no Capitão América 2, que fez o Isaiah Bradley ser, vamos colocar assim, controlado e atacar o presidente. E além de 5, 6 capanga lá que a gente não faz ideia, mas também foi controlado. E daí ele se utilizava disso pra incriminar o Sam, pra trazer uma galera ali que não tinha nada a ver com a história, pra gerar conflito diplomático no Japão, pra gerar uma tensão toda que vai fazendo o General Ross ficar com, ou melhor, o presidente Ross. Cara, é muito difícil. Ainda mais sendo o Harrison Ford, que de fato ele tá bom no filme, mas chamar ele de presidente é meio complexo. Porque o Harrison Ford é um general, construindo tensões diplomáticas que vão envolver o Japão e guerras, e tendo que acionar a Viúva Negra genérica, que é a Sabra, que tá meio que sendo o braço direito do presidente Ross na segurança dos Estados Unidos, mas você pode ouvir as conversas através de uma sala com uma parede assim, quando você tá conversando com o presidente dos Estados Unidos, como acontece lá com a secretária que ouve a conversa secreta numa sala secreta. Mas acima de tudo, ele estava cuidando do coraçãozinho do presidente Ross. Eles trouxeram de volta agora o General Ross na figura do Harrison Ford por conta de que tinha que se contar uma história sobre o seu coração. A prova de que o General Ross também tem um coração, assim como o do Homem de Ferro, o reator arc dele, sabe? Da Pepper. Ele está morrendo e ele tá com problema de coração, e aí ele, com todo o aparato médico do mundo, e que ele não paga, né? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos, mas todo mundo dos Estados Unidos tem que pagar pela saúde, né? Ele precisou recorrer ao Stearns para fazer remédios pro coração dele viver, para ele conseguir ter um, vamos dizer assim, um alento com a Beth, que não perdoou o General Ross desde a época que o Hulk era o Edward Norton. Ou seja, 17 anos que ele tá buscando o perdão da filha por todas as coisas que ele fez contra o Hulk aquele dia lá atrás no primeiro Hulk. E por causa de toda essa questão que envolve principalmente as vontades do General Ross, acaba gerando alguns conflitos bem peculiares para o nosso querido Sam Wilson se provar como Capitão América. Se preparem. E no meio de toda essa história tá o nosso coitado do Sam Wilson tentando se provar como Capitão América, salvando o dia como ele faz super bem sempre. Inclusive as cenas de luta são maravilhosas. O modo como ele usa as asas em combate é maravilhoso. E ele consegue combinar isso muito bem com o uso do escudo. E isso não basta, infelizmente, por conta de que o entorno dele, por conta de toda essa bagunça que o Stearns faz, questiona bastante se ele é efetivamente o melhor Capitão América. Mas aí a gente tem, vamos dizer assim, a redenção dele. O modo como ele conduz tudo e o modo como ele é visto pelas pessoas que são muito próximas a ele e que poderiam estar mais próximas, mas estão no filme Thunderbolts, que eu digo que é o caso do Buck. Porque o Sam tá sentindo toda a pressão ainda, como lá atrás a gente sabia no Falcão Soldado Invernal, de seguir o legado do Capitão América.
E mais uma vez o Buck surge para lembrar que ele não deveria ter tomado soro, que essa é a grande dúvida dele, se deveria ou não tomar o soro para resolver todas as situações, sendo que de fato ali uma solução com soro no filme acho que não mudaria tanta coisa, visto os skills e habilidades de luta que o Sam Wilson tem. E o Buck mais uma vez lembra ele que ele recebeu o escudo do capitão por conta de ser humano e ter um coração e saber ler as pessoas, assim como ele soube ler o Steve lá atrás no segundo Capitão América e passou pela esquerda, capitão, várias vezes ao longo dessa jornada maravilhosa. Que em partes também é o que a Isaiah Bradley defendia muito sobre a figura dele no contexto todo dos Vingadores. Mas esse questionamento surgiu por quê? Por conta que nessa crise diplomática entre Japão e Estados Unidos, o nosso coitado do Torres foi abatido lá e caiu no mar e quase se ferrou. Mas o Sam conseguiu resolver com a sua inteligência todo o rolê. Mas no meio do caminho, seu amigo ficou ferido, ele se questionou tudo e esqueceu totalmente a jornada que ele fez assim. Então é importante esse filme pro Sam Wilson, pro Capitão América. Primeiro, para ele consolidar que sim, ele vai ter perdas, mas que ele é o cara que vai ter que tomar a frente das situações. E que faz parte do front, faz parte da guerra, você perder pessoas queridas no meio desse caminho. Só que ele não perdeu ninguém, na verdade. Né? Algo que o Steve sabia porque ele foi forjado num período de guerra. E que o Falcão deveria saber também porque ele era um projeto de guerra, mas enfim. E ele também sente um pouco desse peso por conta de que no meio de toda a história ele foi atrás do Isaiah pra ajudar ele e o Isaiah meio que jogou na cara dele que ele só foi parar de novo na cadeia, que ele não queria parar de novo na cadeia por conta de acompanhar ele numa festa onde ele não deveria ir porque ele ia parar na cadeia. Então você tem várias conjunturas que fizeram ele ficar borocochô das ideias e teve que mais uma vez alguém vir falar algo que já tinha dito pra ele. É legal, mas é repetitivo. E eu acho que essa questão que a gente vai entrar agora, que é o ponto-chave do filme, se você se lembra efetivamente dessa questão importante pro futuro. Nada sobre isso parece certo. E eu digo isso porque o futuro da Marvel passa muito por você deixar um like nesse vídeo e ajudar a gente a fazer conteúdo legal e bacana pra vocês, como a gente sempre faz aqui, trazendo várias questões, pontos que ninguém fala, assim, porque falar de quadrinho, assim, é muito simples, mas provavelmente se você segue notícias, você sabia tudo o que ia acontecer e provavelmente algum Lego ter dito várias coisas da trama e plot desse filme, mas você aqui tá aqui porque gosta de ver reflexões bacanas, então através do seu like e do seu comentário a gente ajuda a refinar esse conteúdo e fazer conteúdos mais legais para você, trazer mais histórias bacanas e trazer vídeos que vão te envolver e te fazer refletir sobre o Sam Wilson, sobre a Marvel e sobre o futuro desse rolê todo de filmes de heróis, que é as questões que pesam um pouco aqui no problema, entre aspas, desse filme. Porque o último ato é o Sterns, que ele não foi pego no meio dessa confusão toda ali do Japão. E aí ele teve uma última missão ainda, que é revelar para o mundo inteiro quem efetivamente é o General Ross, ou o Presidente Ross. E que esse tempo todo, através das pílulazinhas que ele dava pro coração, ele estava transformando ele num Hulk vermelho. E aí que gera a questão que se isso tivesse guardado pro filme, seria um impacto muito maior e muito mais legal. Mas todo mundo sabia, todo mundo já viu a cara do Hulk vermelho nos trailers. E isso, cara, acabou tirando bastante da relevância do filme como um todo. Porque você tem um filme que traz o Adamantium pra história, um filme que traz o Hulk vermelho pra história, como isso vai ser utilizado provavelmente na pancadaria, porque agora ele tá preso naquela balsa lá e... Sim, aí sim a Beth foi lá ver ele. Traz uma relevância interessante porque traz aquele momento He-Man do Sam Wilson de volta, que ele chega no meio do combate pro Hulk vermelho e fala: você não deve ser assim, você é uma pessoa boa e as pessoas boas vão te ver pelo coração, alguma coisa nesse sentido assim. Que foi o mesmo desfecho que teve lá atrás no Falcão Soldado Invernal, na primeira vez que ele foi capitão, só que lá não ficou tão bem encaixado. E aqui ficou, até certo ponto, interessante isso, porque ele sabia que no braço ele ia derrotar o General Ross ali. Então ele teve que ir pra inteligência e pra argumento. Só que tem um ponto que entra nessa parte que, assim, apesar de ter sido bem feito, o acabamento do CG não foi bem feito. E eu não sei se você notou, a gente tá aqui falando alguns pontos já sobre
problemas do filme nessa celeuma que a gente faz aqui. E você deve estar aí falando, pô, mas esse problema já é algo que acontece na Marvel há algum tempo, não é? E aí que entra a grande questão que eu quero falar com vocês, de que esse filme é como se fosse uma despedida de resquícios da Marvel. Porque assim, a gente ainda vai ter Thunderbolts. Mas o que me passa a impressão é de que isso é um resquício de algo que a Marvel tentou e que não deu muito certo. E aí eles trazem a questão do Adamantium, ser o metal, do Celestial, pra falar que isso tem importância pra frente assim, e pra introduzir o Hulk vermelho na história. Só que a gente sabe muito bem que pra introduzir personagem novo, você não precisa de uma história toda, você só precisa dar uma pontinha pra ele. Esse final, com um CG meio toscão, que é o ponto que eu ia colocar aqui, ele dá a impressão de que não era o final pensado pro filme. Ele é legal, ele é interessante, ele conversa com o Sam, mas você vê que nitidamente ele não é o que eles pensaram inicialmente pra história. Assim como a participação mínima do Exposito na trama. Parece que houve um remendo, uma correção de rota no curso desse filme. E de fato teve mesmo, porque algumas notícias de refilmagem rolaram até. E aí o filme se encerra com o Sam falando que tá na hora dos Vingadores voltarem ativos efetivamente. E que tá no tempo certo. E aí que entra o grande ponto que eu quero colocar aqui, que é a questão do timing. O que quer que isso seja, capitão? Tome cuidado. Porque assim, esse filme não é ruim. Ele não é um filme ruim da Marvel. Você tem 5, 6 filmes no mesmo nível assim da Marvel, de qualidade que eu falo, como obra. Só que pra Marvel, pra um filme ser bom e ruim, infelizmente você tem um fator timing pra considerar. Isso não é você analisar cinema, e esse é um grande problema da Marvel. Porque agora, pra você analisar um filme da Marvel, você precisa entender o timing de lançamento dele. Hipoteticamente, esse filme tá uns 2 anos atrasado, visto que Falcão Soldado Invernal é de 2021. Não faz sentido um timing pra uma obra, entendeu? A obra deveria ser temporal. E eu vejo que esse Capitão América é atemporal. Só que o timing do modo que ele sai, ele acaba se, vamos colocar assim, canibalizando, por conta de que, esse filme saiu muito tarde, deveria ter sido antes e seria melhor. É esse ponto de você ter que olhar o timing pra ver se a obra é legal ou não, que eu acho que atrapalha. Ele tem vários problemas, como todo filme da Marvel tem, e ele tem várias coisas legais, como todo filme da Marvel tem. Como eu disse, a ação desse filme é excelente. O modo de luta do Falcão, ele segue uma coisa muito legal e que poucos personagens têm atualmente, que é a questão dele ser a identidade do personagem que ele é. Ele é o Falcão também. Ele luta com asas. Ele tem os movimentos de Falcão que eu já falo lá atrás, desde a época, eu acho, do segundo Capitão América. E isso é muito maneiro. Só que ele conseguiu agregar também os movimentos de Capitão América. Ele consegue usar o escudo de modo primoroso também. Ele consegue ter a imponência e a inteligência de Capitão América também. E isso é muito legal e muito bacana e não pode ser jogado de escanteio. E o principal, ele traz isso na figura de um homem negro na América estadunidense. É muito bacana, por um lado de representatividade, e pelas discussões que gera pela galera que tá do outro lado, o que se diz americano. Tá nessa toda a celeuma que a gente falou bastante nos últimos tempos aí. Isso se você acompanha um pouco de notícias, você tá entendendo o que tá acontecendo. Só que ele não vai pra frente. E talvez pra tentar agradar esses dois públicos, que o filme se perde, porque traria mais questões ligadas à representatividade, traria mais questões ligadas à identidade do Capitão América, a identidade da América estadunidense, mas isso que poderia ser colocado de uma forma bem legal acabou sendo deixado de lado para uma, digamos, conclusão de fase de algo que mercadologicamente não deu muito certo para Marvel. E esse filme acabou virando mais uma vítima do timing em relação ao mercado e as coisas que o mercado quer da Marvel atualmente. E esse problema é muito ligado à crise, talvez, que a Marvel esteja vivendo, ou seria a crise que o cinema está vivendo? De um lado a gente tem problemas que uma âncora como Robert Downey Jr. vai resolver, e do outro a gente tem várias questões ligadas a consumo do público, inclusive a paciência, que eu agradeço você ter tido de ver o vídeo até agora. Espero que tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.